Mas gostava de chamar também agora a esta conversa Pedro Frazão, é vice-presidente do Chega, o Chega que vê com bons olhos o desfecho das eleições em Itália. André Ventura já disse que sopram ventos de mudança. Pedro, boa tarde. Que mudanças antecipa que pode trazer esta chegada de Giorgia Meloni à chefia do Governo de Itália? Olá, muito boa tarde, muito bom dia, ainda é bom dia. E queria, antes de mais, começar por dizer bravissima ragazza. Realmente é extraordinário que as três intervenientes que tenham falado antes de mim, a Margarida do PS, a Lídia do PSD e a Marisa do Bloco de Esquerda, tenham completamente ocultado que pela primeira vez uma mulher vai liderar a Itália. Um grande país europeu, uma grande economia, vai ser a primeira mulher de sempre a liderar um governo na Itália. Uma mulher, uma mãe, uma italiana e uma cristã, a caminho de governar a Itália por um voto maciço do povo. E, portanto, é isso mesmo que está a acontecer. E elas têm que perceber que o povo está a mudar na Europa. Existem eventos de mudança na Europa. Realmente estas mudanças políticas são de facto mais um sintoma disso, como já foi também as eleições na Suécia. Mas eu também gostava de dizer à Margarida, à Lídia e à Marisa, gostava de lhes citar uma frase de São João Paulo II, que é: não tenhais medo. Não tenham medo, porque o povo sabe, o povo escolhe e o povo é soberano nas suas eleições. Portanto, nós não podemos estar permanentemente a dizer que quando o povo vota à esquerda é educado e está a votar quem os protege mais, e depois quando vota à direita é porque está a votar de medo, quando, afinal, quem está sempre com este discurso do medo agora são exatamente os partidos políticos do sistema. E ainda para mais, a grande maioria dos jornais estão sempre a lançar este anátema da extrema-direita na Europa, mas quando Portugal foi governado pela geringonça com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, nunca ouvimos nenhum jornal, nem nenhum dos ventos da Europa a dizerem que nós estávamos a ser governados pela extrema-esquerda e que havia o espectro do comunismo em Portugal. Ou mesmo agora, em Espanha, com o Podemos, um partido de extrema-esquerda, está no governo e também não se ouvem falar de espectros do comunismo em Espanha. Portanto, temos que parar com esta extrema imprensa e com estes, digamos assim, estes extremos comentadores que só veem os extremos à direita, nunca veem também os extremos à esquerda. Não há papões, Pedro Frazão, não há papões, já percebemos. O povo é soberano e a democracia serve. Há uma escolha claríssima do eleitorado pela direita patriótica de valores conservadores que numa Itália que tem sido fustigada pela crise migratória e cuja solidariedade europeia foi abaixo do zero. Aliás, Pedro, é essa a grande mudança que este novo governo irá trazer, uma nova política relativamente ao tema da imigração? E também na economia, e também na soberania nacional, e também de como lidam com as instituições europeias. A meu ver, hoje, por exemplo, ouvi declarações absolutamente patéticas da Primeira-Ministra de França, uma Primeira-Ministra que sempre se negou a receber imigrantes vindos de Itália ou de qualquer outro país da União Europeia, que agora veio falar sobre direitos humanos e sobre o aborto. Eu não sei quando é que o aborto e a eutanásia passaram a ser direitos fundamentais europeus. Eu não me apercebi disso. Quando é que isso foi? Nem sei se talvez se Robert Schuman concordaria que de facto a eutanásia e o aborto fossem hoje em dia arvorados como direitos fundamentais da União Europeia. Para além do mais, com este resultado eleitoral em Itália, não existe possibilidade de uma alteração constitucional. Portanto, a Itália é uma democracia bastante com as suas instituições, é uma monarquia constitucional, é uma república constitucional e, portanto, tem os seus pesos e os seus contrapesos, e isto nada faz ver que nenhum papão venha aí na Itália. Realmente o povo expressou-se e temos que respeitar essa vontade. Eu queria apenas reagir às reações das intervenientes, exatamente, das intervenientes femininas, e elas acabaram por dizer aquilo que nós na direita dizemos sempre, é que as mulheres devem ser avaliadas tal como os homens pela sua competência, mas de todo modo é engraçado ver que quando uma mulher de esquerda acede a cargos públicos, como por exemplo foi o caso da Ursula von der Leyen, que pode-se dizer que tem Ursula von der Leyen não é uma mulher de esquerda. São altamente entronizadas. Quando é uma mulher verdadeiramente de direita, já tem que fazer provas do que acontece. E também é preciso esclarecer
que nós vamos ter aqui um governo à direita. Um governo à direita não é um governo fascista, nem é neofascista. Todos os politólogos assim o dizem. Quando a senhora eurodeputada Lídia vulgariza o insulto fascista, está a arremessá-lo caluniosamente contra nem o é, contra quem não o é. Nem foi, nem será. Está a desvalorizar uma realidade dramática do século passado, tal como foi o comunismo, uma realidade dramática para os povos, tal como foi o nacional-socialismo, e vê-se que está a mentir e perde o crédito. Por isso não vale a pena estarem a vir com esse insulto do fascismo, que isso simplesmente não cola. Relativamente à Rússia e à geopolítica face à invasão russa, à invasão russa da Ucrânia, eu acho que se calhar estes partidos não são menos para o Putin do que o Jerónimo de Sousa e o PCP. E, portanto, nós temos que ver que, e não é por isso, se o PCP continuasse a apoiar o Partido Socialista, a posição de Portugal iria mudar. Não, claro que não. É o mesmo que vai acontecer em Itália. E, portanto, que a Primeira-Ministra já esclareceu e já indicou bastante contundentemente qual é a sua posição, que apoia a Ucrânia contra a invasão russa e, portanto, não temos que ter também medos nesses aspectos. Além disso, nós temos que ver que quem tem realmente declarações mais surpreendentes sobre Putin não foi a senhora Meloni, nem foi o Matteo Salvini, foi sim Berlusconi, que é já um velho conhecido e velho aliado de muitos partidos de centro-direita da Europa, e todos sempre se deram muito bem com eles. Aliás, pertence ao PPE. Eu estava a dizer que, portanto, curiosamente, quem tem as declarações mais surpreendentes sobre Putin não foi nem Meloni nem Salvini, foi Berlusconi, que é um velho conhecido de muitos partidos aliados da Europa de centro-direita e que até faz parte do PPE com o PSD. Portanto, e não vem mal ao mundo, nem essa questão se levantou até agora. Portanto, muito bem. A outra questão que tinha colocado era sobre... Não, a questão era precisamente esta, se temia que este novo governo em Itália pudesse de alguma forma condicionar aquilo que tem sido a unidade da União Europeia face ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Muito obrigado. De facto, o que acontece é que a esquerda esqueceu-se das pessoas e tem continuado a governar para os lobbies e para as corporações, tanto na Europa como nos nossos países. E vamos ver uma coisa, eu volto a reafirmar que nem a Giorgia Meloni, nem muitos partidos de direita pela Europa fora, do qual o Chega se inclui, são fascistas. Ainda ontem, e quem diz isso é a academia. Mas é óbvio que diz que é fascista. O que a Marisa está a dizer, o que a Marisa Matias está a dizer é absolutamente anticientífico. Ontem na RTP3 esteve o Ricardo Marchi, professor universitário do ISCTE, que afirmou com todas as letras que Giorgia Meloni não é fascista, nem é sequer neofascista. O que acontece aqui é que os partidos da esquerda, tanto a Marisa como o PS, como o PCP, não conseguem digerir estes resultados e não conseguem perceber que, de facto, se os povos estão descontentes, então aí sim é que a democracia é mais importante. Pensam que o povo não vê. O povo vê as coisas, a esquerda continua ao lado das elites e as elites querem continuar a explorar o povo, deixá-lo na miséria para conseguir subjugá-lo através de subsídios e fazer com que eles continuem a votar sempre nos mesmos. Então nós temos que ir ao encontro da classe trabalhadora, que antes votava à esquerda e agora está a transferir-se para a direita. E os senhores do Bloco de Esquerda e do PCP não conseguem digerir isto, mas têm que trabalhar mais, ou então têm que fazer o trabalho de casa e apresentar programas que vão ao encontro das necessidades das pessoas, que é isso que a direita tem feito, a direita democrática, porque todos nós somos da direita democrática. É verdade, Pedro. Eu sou eleito deputado do Parlamento português e sou da direita democrática. Não percebo o que é este conceito da direita democrática.